Olá, graça e paz, louvado seja Deus, tudo bem com vocês? Glória a Deus, fico feliz. Vamos continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Números capítulo 19 vai falar sobre a água purificadora. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma ovelha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tinha ainda levado o jugo. Entregá-la eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial, será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, esopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial, e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza das novilhas e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É a oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao 7º dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao 7º dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de alguém, homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Esta pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que estiver nela serão imundos 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o que não houver tampa amarrada, será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de alguém morto, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima, da oferta, pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará isopo e a molhará naquela água, e o aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que estiverem ali, como também sobre todo aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e 7º dias, purificá-lo-á ao 7º dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes e banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora levará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Então, essa questão da água purificadora é para aquelas pessoas que tocaram algum morto, amém? Tiveram contato com algum morto. É muito importante nós entendermos isso. A morte, geralmente, ela tem suas prerrogativas, amém? E nós precisamos entender que o salário do pecado é a morte. A morte espiritual, na consequência, a morte física e, na consequência, a segunda morte, que é o lago de fogo. Amém? Então, nós precisamos entender que o pecado, ele é muito danoso. Aqui está falando do contato com o morto, porque naquela época não se tinha, vamos dizer assim,
a forma de asepsia que nós temos hoje, não se tinha o tratamento como se tem hoje, muitas vezes o embalsamento, a não ser com aquelas pessoas muito importantes e muito ricas, amém? Então, o contato com o morto fazia com que a pessoa se tornasse imunda, né? O capítulo é um corpo de instruções sobre a água para a purificação do povo que toca corpos mortos e demonstra que Deus não está no lado da morte. É apropriado nesta parte em vista das inúmeras mortes do capítulo 16. Eleazar, o sacerdote, sucessor de Arão, realiza o ritual que produz as cinzas. Provavelmente isso sirva para proteger Arão ou o sumo sacerdote em gerações sucessivas da profanação e da chance de incorrer em iniquidade e morrer durante a realização de seus deveres. O próprio Eleazar não mata ou participa da queimada a fim de evitar tocar em corpos mortos, pois precisa voltar para o tabernáculo para salpicar o sangue perante o mesmo. No versículo 6, pau de cedro, isopo e estofo carmesim são usados na purificação de um leproso em Levítico 14. E nós já comentamos aqui. São os instrumentos da purificação. Aqui são os ingredientes da purificação. Veja também o verso 18. Carmesim refere-se a um material tingido de vermelho. A própria pessoa impura pode fazer o ritual de purificação. Isso contrasta com os casos especiais dos versículos 14 ao 19, em que uma pessoa pura deve realizar o ato em nome da pessoa impura. Amém? Então, nós precisamos aprender a lidar com o pecado. E Números reitera que é importante para o povo de Deus saber como lidar com o pecado. Você sabe como lidar com o pecado? Você sabe que não é mais para você viver na prática do pecado, você que já nasceu de novo? Você que vive na prática do pecado, você está morto espiritualmente e precisa nascer de novo, receber, através do novo nascimento, o Espírito Santo e força e graça para vencer o pecado. Então, os sedutores midianitas e as serpentes impetuosas estão entre estas analogias que mostram a natureza viciosa e virulenta do pecado. Deus lida com o pecado sem piedade e invoca seu povo para agir da mesma maneira em suas vidas pessoais. Não se deve permitir que o pecado permaneça entre as pessoas, mas deve-se erradicá-lo sempre que possível. Então, confesse seus pecados e faça restituição. Sua restituição também pertence a Deus. Confesse rapidamente seus pecados e faça uso frequente da provisão de Deus, para nós ser purificados de todos os pecados. Lidem sem piedade com o seu próprio pecado. Procure-o, busque-o, arrependa-se do mesmo, não dê lugar para que permaneça e cresça em você. Lide completamente com o pecado. Qualquer pecado com o qual você falhar em lidar, pode muito bem vir a ser a sua ruína. Então não brinque com o pecado, amém? É muito importante nós entendermos que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Existe uma força, amém? A graça vai nos ensinar a renegar as paixões impiedosas e a vivermos uma vida santa, piedosa e temente a Deus. Que você possa continuar lendo a palavra de Deus, conhecendo. Tem muitas coisas que nós precisamos lidar, tem muitos pecados ainda que nós precisamos enfrentar e erradicar na nossa vida. E só podemos fazer isso pelo conhecimento das Escrituras, pela unção do Espírito de Deus em nossas vidas, e uma vida de temor a Deus vai ajudar bastante, amém? Então é muito importante nós entendermos isso e nós ficarmos firmes na palavra, nós ficarmos firmes no Senhor, amém? Jesus Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a nossa vida, amém? É claro que pecamos, mas não somos mais escravos do pecado, né? Não devemos já estar fazendo aquele tipo de oração, perdoa a minha multidão de pecados. Se você tem multidão de pecados, você precisa nascer de novo, andar com Deus, andar na palavra de Deus. Só assim você vai ver cada vez mais você ficando mais forte a ponto de erradicar, né, essa multidão de pecados e não viver na prática do pecado. Amém?
Quem vive na prática do pecado nunca o viu, nunca o conheceu, nunca o recebeu como Senhor. Porque aquele que está nele, a divina semente, permanece nele e ele não pode viver pecando. Amém? Nós temos que viver para Deus. Então, louva a Deus por tua vida, que você possa estar sempre lendo a Escritura Sagrada, buscando conhecer as palavras de vida eterna. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Comente os vídeos, dê um joinha e compartilhe com seus familiares e amigos. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.